Bom dia a todos. Bom, são 10 Mednespes, né? Esse é o meu 9º como orador. E o coração vem na boca e não tem jeito, né? A gente precisa de uns 10 segundos aí para reequilibrar. E para falar sobre um assunto que, na verdade, não cabe dentro de uma palestra, né? Dar um corpo físico é a ideia que a gente tem, eu digo a gente, nós das AMES, de tentar entender a anatomia e a fisiologia transdimensionais. Ou seja, nós somos seres transdimensionais, a gente coexiste em duas dimensões, no mínimo em duas, ao mesmo tempo. O nosso corpo físico está na dimensão física, ou como chamou o Dr. William Tyler, a dimensão espaço-tempo positiva, e o nosso perispírito está na dimensão espiritual, né? Usando ainda a terminologia do Dr. William Tyler, na dimensão espaço-tempo negativa. E nós estamos, apesar dessas duas porções, que são bem definidas, a gente nós ainda somos indivíduos, nós temos uma integridade transdimensional. Quais são as estruturas que estão formando essa conexão? De que maneira elas funcionam? Não é? Então, a busca desses elementos é que, na nossa opinião, é o grande horizonte da medicina nesse milênio. Apesar da gente ainda estar enfrentando uma série de dificuldades, né? E eu queria lembrar de uma fábula que, quando eu ouvia, quando eu era menino, ela não significava nada para mim. E hoje ela tem um significado profundo. Eu não sei quantos de vocês se lembram da roupa do rei. Né? Então, a fábula, rapidamente, né, é assim, ia ser aniversário do rei, ele decidiu fazer uma grande parada para comemorar o aniversário dele no reino, e fez um concurso para ver quem ia ser o alfaiate que ia fazer a roupa dele. Ele queria uma roupa muito, muito, muito especial. E aí, de todos os alfaiates que se apresentaram, se apresentou um lá que ninguém conhecia, que dizia que era de um outro reino, e ele dizia que ia fazer uma roupa muito especial, feita de ouro e pedras preciosas. E o rei, seduzido pela ideia, pelo projeto, contratou esse alfaiate. O alfaiate ganhou um ateliê dentro do castelo e se trancou lá com um auxiliar e começou a tecer a roupa. E ele pedia ouro, e pedia pedras preciosas, e ouro, e pedras preciosas. E um belo dia o rei, poxa, mas não vai ter uma prova? Essa roupa não vai ter uma prova? Ele falou, não, vai, semana que vem nós vamos fazer a primeira prova da roupa. Quando o rei chegou lá com toda os seus assistentes, né, a sua corte, vem o alfaiate segurando algo invisível na mão, assim. Olha, eu preciso avisar o senhor que essa roupa ela é tão especial que só os muito inteligentes são capazes de vê-la. E o rei olhou e falou, mas que coisa linda, que maravilha. E a corte toda, mas nossa, eu nunca vi uma coisa desse jeito e tal. E assim foi indo. E chamava para a segunda prova, a terceira prova, e ninguém via nada, mas todo mundo estava achando a roupa maravilhosa. E isso se alastrou pelo reino. Todo mundo, nossa, o rei vai pôr uma roupa especial que só os muito inteligentes podem ver e tal. Bom, no dia da parada, entra todo o exército e todo mundo, e entra o rei, nu. E todo mundo, mas que roupa linda, olha, é verdade, como é uma coisa, nossa, eu nunca vi um negócio desse jeito. Até que alguém lá no meio do público, provavelmente uma criança, né, vira e fala assim, mas o rei está nu? E todo mundo cai na gargalhada, né? Pois bem, o que o Mednesp está fazendo é anunciando que o rei está nu. Ninguém está vendo a roupa do rei, mas todo mundo diz que vê, porque disseram para a gente que só os inteligentes são capazes de ver. Criou-se um status quo na ciência, em que, se você acredita em Deus, ou se você fala de espiritualidade, você é um fanático religioso. E nós estamos nos
imobilizando pelo mesmo preconceito que imobilizou a ciência por causa da religião lá no século XVI. Todo mundo está vendo que o rei está nu. Por que a gente tem tanto medo de dizer? Nós já sabemos que a reencarnação é uma lei biológica, está provado. Mas por que isso não é constatado como prova? Porque as evidências que estão aí acumuladas não são vistas, porque eles não vão olhar para uma coisa dessa. Só consegue enxergar a verdade quem é muito inteligente, não é? Então, eu acho que está na hora da gente se arriscar. É claro que o livro, ele é, na verdade, em alguns momentos, ele chega a ser um delírio. Eu sei disso. Eu admito isso. Eu não sou nenhum gênio, eu não sou nenhum cientista fantástico. Aliás, eu não me considero um cientista, porque eu não gero conhecimento, eu apenas reproduzo. Mas eu me dou o direito de arriscar os meus palpites. Desde que fiquem claros para quem lê que é um palpite. E os meus palpites, eles não são a esmo. Eu utilizo uma referência que, na minha opinião, é a mais segura que eu conheço dentro da medicina. Chama-se André Luiz. Não existe literatura que tenha mais segurança nas suas afirmações do que a obra de André Luiz. Foi escrita há 60 anos atrás para ser lida hoje. E aqueles companheiros espíritas que se aventuraram a escrever sobre os erros de André Luiz, todos eles, com perdão da palavra, quebraram a cara. Todas as afirmativas que pareciam fantasiosas há 60 anos atrás, todas as afirmações científicas que pareciam arrobos de um intelectualismo rebuscado, se confirmaram como verdades. Só sobre a glândula pineal, eu tive a oportunidade de escrever, junto com o Jorge e o Giancarlo Lucchetti, um artigo que foi publicado 11 páginas na Neuroendocrinology, falando sobre todas as afirmativas científicas de um capítulo, de um livro da obra André Luiz, falando sobre pineal, e todas as afirmativas que estavam naquele capítulo se confirmaram cientificamente. Qual é o autor que a gente conhece, que errou tão pouco, se é que errou? Se errou, a gente ainda não sabe. Então a gente está vivendo hoje a época do materialismo promissor. E é assim, eles falam assim, não, a ciência não explica isso, mas vai explicar. É o materialismo promissor. Não, essa sua hipótese espiritualista não vale. Mas por que não vale? Porque é espiritualista, nós não somos espiritualistas, não existe nada além da matéria. Bom, mas eu estou explicando o fenômeno, e você não explica com o seu... Ah, não explico agora, mas vou explicar. Um dia eu vou explicar. Esse é o materialismo promissor. Quem fala sobre isso? O Dr. Mário Borregar, no seu livro O Cérebro Espiritual. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito especial. E como dizia a doutora Marlene Nobre, nós somos a minoria criativa. Sem nenhum tom de, assim... de você querer dizer que é especial, de personalismo, muito pelo contrário. Né? Porque algumas pessoas conseguem enxergar antes o horizonte do que outras. Nós, como seres biológicos encarnados que somos, estamos sujeitos aos efeitos biológicos, as nossas heranças atávicas, as nossas heranças instintivas, e nós, seres humanos, também temos o nosso instinto de manada. Então a gente vai numa direção porque está todo mundo indo. Se está todo mundo indo para o lado, se está indo para o outro, você para e pensa, ou não? Opa, tem alguma coisa errada. Por que está todo mundo indo para a direita e eu estou indo para a esquerda? Eu acho melhor eu ir para a direita também. Porque é aquela coisa, se você se der mal, você se dá mal com companhia. Não é? Quando a gente está inseguro de alguma coisa, a gente fica tentando convencer os outros a acreditarem na mesma coisa que a gente acredita, né? Por isso que eu falo, aquele religioso ou alguém que acredita em alguma coisa e que tem muito desejo, muito desespero que você seja como ele, acredite nas mesmas coisas que ele, frequente os mesmos lugares que ele, é porque ele não tem certeza do que ele acredita. O que tem certeza do que acredita, ele é tomado de uma tranquilidade, uma serenidade,
que ele se tranquiliza, ele não precisa mais de companhia, ele gosta da companhia, ele se sente bem na companhia, mas é uma companhia espontânea, ele não força ninguém, ele não tenta induzir ninguém, porque ele sabe que aquilo lá é a verdade, né? Então ele não precisa convencer os outros, ele já está convencido, ele tem prazer em dividir, mas ele não se preocupa tanto, né? Então, o rei está nu, e nós estamos vendo isso, nós já demos risada, que o rei estava nu, nós já anunciamos, e agora nós estamos sendo, muitas vezes, hostilizados por causa disso. Mas não tem problema, a gente não vive disso. Recentemente eu fui prestar minha prova de título de endoscopista, e a última etapa era análise de currículo. E o professor que foi me arguir, ele sentou e perguntou assim, mas você é um médico ou um médium? Afinal de contas, de 99 da minha tese de doutorado até hoje, tudo que eu produzi foi em ciência e espiritualidade. E eu olhei, dei aquela respirada a fundo, como quem diz assim, lá vem eles de novo, né? E disse assim, olha, eu acredito que eu sou os dois. E aí ele deu uma risadinha e falou, e por que você está prestando, por que você não segue esse caminho das suas pesquisas? Por que você está prestando prova para endoscopia? Eu falei, porque eu tenho 3 bocas abertas lá em casa para alimentar. Não é? É isso. Quem dera nós pudéssemos viver trabalhando e pesquisando o que a gente ama. Não é? Então, desde que eu conheci a doutora Marlene, desde que eu conheci o doutor José Nilson, desde que o Fernando e a Teresa me apresentaram a doutrina, o que eu tenho feito é tentado juntar 2 coisas que me interessam demais, que é a fisiologia e a espiritualidade. E um grande objetivo meu seria fazer essa união entendendo como que o corpo físico se conecta com o corpo espiritual. Como que essas 2 coisas se dão? Quais são as leis que regem essa união, né? E fazendo até uma alusão ao cérebro, a gente sabe que o nosso hemisfério esquerdo é um hemisfério mais racional, mais lógico, dicotomizador, é como se fosse um pesquisador. E o nosso hemisfério direito é mais abstrato, sonhador, né? Como se fosse um artista ou um poeta. E a gente tentar fazer esse esforço para as 2 asas funcionarem, como dizia a doutora Marlene, nenhuma ave voa só com uma asa. A asa da razão e a asa da emoção tem que ter a mesma força, o mesmo vigor para que a ave possa voar. Então a gente precisa ser sonhador e a gente precisa ter o pé no chão. Então, nessa tentativa de colocar a cabeça nas nuvens e os pés no chão, para tentar desvendar a interface físico-etérica, né? O que é a interface físico-etérica? É exatamente essa conexão entre o corpo e o espírito. Mais especificamente, nesse momento do conhecimento, a gente entendeu o duplo etérico. E o manancial farto para a gente encontrar informações a esse respeito é a obra de André Luiz. Existem algumas bases teóricas, muita coisa a ser discutida, né? Eu me aventuro no livro a colocar essas questões filosóficas, questões biológicas, questões da física, né? Mesmo sem ser um físico, mas seguindo a orientação do grande filósofo contemporâneo Edgar Morin, né? Que foi citado ontem pela professora Lídia. É a reconexão dos saberes. Não tem mais como a gente entender a medicina se a gente não falar de filosofia. Aliás, o berço da medicina, a escola de Cos, Hipócrates, se destacou das outras escolas de medicina porque ele introduzia a medicina e a filosofia. Ele juntava essas 2 áreas do conhecimento, né? Então está na hora de nós podermos fazer isso, da gente pegar a filosofia, pegar a medicina, a ciência, e pegar a religião, a espiritualidade, e juntarmos num único pacote, que aliás não é original isso, né? A originalidade está na obra de Allan Kardec. Ele fez isso. Essa complexidade, essa união é alguma coisa tão complexa que nem nós espíritas ainda compreendemos. Tanto que tem gente que ainda discute se espiritismo é ciência, se espiritismo é filosofia, se espiritismo é religião. Bom, se você está discutindo
qual dos três é o Espiritismo, é porque você não entendeu o Espiritismo ainda. Você não chegou lá. Porque ele é completamente novo. Ele não se encaixa em nenhum dos três, porque ele é os três ao mesmo tempo. Quando eu era moleque, o sonho de todo mundo era ter um 3 em 1. Toca disco, toca fita e rádio. Pois é, o Espiritismo é um 3 em 1. Está aí à nossa disposição. Não é? E por que a gente não usa? Por que a gente ainda fica brigando? Dr. Bezerra de Menezes reencarnou a pedido de Jesus para unir os espíritas. Nós estamos unidos? Já fizemos a lição de casa? Pois então. Né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a fazer essa ligação. Então eu me aventuro a falar de física mesmo sendo um médico. Eu me aventuro a falar de filosofia mesmo sendo médico. Eu vou estudar, eu leio. Né? Eu consigo tirar um apêndice, eu consigo entender um texto. Eu tenho essa convicção. Né? Então, por que eu não posso estudar? Por que eu não posso ler? Por que eu tenho que ter o diploma? O que o diploma diz sobre mim? Né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente usa algumas bases teóricas para entender um pouquinho como é que se daria essa conexão entre o corpo físico e o corpo biológico. E aí entra a mecânica quântica, né? Então, assim, eu já fui esquartejado, já fui esfolado, já fui ridicularizado em textos porque eu fui em Recife e fiz uma palestra sobre mecânica quântica e medicina. Né? E a pessoa me criticou assim, até o último era um físico, e eu me senti assim, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Né? Eu falei, quem mandou eu me meter a falar de um negócio que eu não sei, tal. Bom, quando eu fui ler o texto e tentei avaliar as críticas para ver se como eu podia melhorar, eu descobri que ele não tinha assistido minha palestra. Ele falou sobre os comentários de alguém que assistiu. Aí eu fiquei bravo. E aí eu liguei para a Célia Dantas, mandei um e-mail para a Célia Dantas. Bom, primeiro eu me socorri da doutora Marlene. E a doutora Marlene me encaminhou para a Célia Dantas, aqui de Goiás, que é física quântica. E a Célia falou, Décio, você não falou nenhuma bobagem, fica tranquilo. Eu só consegui dormir depois disso. Mas aí também eu fiquei mais atrevido. Então, eu falo o que eu entendo da mecânica quântica. Né? Então, a mecânica quântica, ela é uma grande revolução para a física, que parece novidade, mas não é, tem mais de 100 anos. Por quê? Porque a física sempre ditou o tom da ciência, sempre ditou. Não é de agora. Não é? A gente fala até hoje de mecanismos psíquicos. A palavra mecanismo, ela está ligada a peças, engrenagens. Por quê? Porque ela surgiu, o conhecimento da psique surgiu numa época em que a mecânica newtoniana predominava. Quando entrou o relativismo de Einstein, nós mudamos a nossa forma de ver o mundo. E agora nós estamos sendo obrigados a mudar de novo. E qual é o grande lance da mecânica quântica? O grande lance é que ela introduz o observador. E quem é o observador? Quem observa? A cadeira observa? O objeto observa? O planeta observa? Para você observar, o que é que você tem que ter? Consciência. E aí você introduz a consciência no universo, coisa que nenhuma outra lei da física tinha feito. A consciência era quem desvendava o universo, e agora ela determina. Então, o universo é um universo estocástico, é um universo de probabilidades, em que a realidade que existe nem sempre é a realidade interpretada por esse observador. A física, ela está colocando a alma, o espírito, dentro da ciência de uma maneira inexorável. E é por isso que ela incomoda tanto. É por isso que as pessoas se coçam tanto. O André Luiz, físico, teve no último Mednesp, vai estar aqui também. Ele falou uma vez no Mednesp lá em Minas, ele falou assim para mim, Décio, eu estou ouvindo mais sobre física aqui no Mednesp do que no Congresso de Física da USP. Para que ter medo de falar o que a gente pensa? Por que a gente não pode falar que o rei está nu? Está fazendo papel de bobo, está lá peladão.
Eu cansei dessa história. Não é? Então, a possibilidade, ela é apresentada como um menu. E o que eu vou eleger como realidade, eu elejo através da minha consciência. Então, a questão é essa. Né? Quem é o observador que vai produzir um colapso quântico? Quem é o observador que vai pegar de todas as possibilidades que o universo te apresenta, aquela que vai ser catalisada como uma realidade? Então, você pode pensar em vários níveis de observador. Você pode pensar num observador primeiro, que seria o determinante de tudo, que é Deus, ou num observador imediato, que é você. Então, se eu pergunto para você, quem criou você? Você vai dizer, é Deus. Quem criou este prédio? Aí você pode até parar para pensar, bom, teve um engenheiro, teve um arquiteto, teve os pedreiros, os operários. Ah, mas quem criou os pedreiros, os operários? Foi Deus, então Deus criou. Então é aquela história, é uma boa resposta se você estiver diante de uma prova. Quem criou tal coisa, você põe Deus, porque Deus é causa primária, tudo que existe, existe a partir dele. Mas ele é a causa primária, ele não é a causa imediata. Quem é a causa imediata do seu corpo? É você, é o seu espírito. Quem é a causa imediata da sua vida, das consequências que você vive? Se você é feliz, se você não é feliz, não é o seu marido, não é o seu patrão, não são os seus filhos. Cai na real. É você. Você é o responsável pela sua vida, pelo seu corpo. Se você é feliz ou não, são todas escolhas suas, porque você é o observador imediato. E é você que está construindo essa realidade que hoje você chama de realidade. Mas que dentro da evolução da sua consciência e da percepção do que é, você vai descobrir que muitas das coisas que você acreditava que eram verdades, na verdade, são ilusões criadas por você para se sentir melhor diante de você mesmo e da vida que você escolheu. Então, se você parar para entender Arthur Schopenhauer, quando ele fala o mundo como vontade de representação, e que ele fala que a gente não vê o que é, a gente vê só o que a gente quer que seja, que a gente projeta o nosso desejo nas lacunas do nosso conhecimento, então as coisas vão se encaixando. Espiritismo, Edgar Morin, física quântica, filosofia e medicina. Porque você que escolheu se você é uma pessoa saudável ou não, você que escolheu se você vai ter câncer ou não, você que escolheu se você vai ter alguma outra doença, se vai se curar daquela doença ou não vai se curar dessa doença. Então é muito assustador em alguns momentos você pensar nisso. Eu sempre digo que a melhor e a pior notícia que o Espiritismo traz é a mesma. A sua vida está na sua mão. Porque quando eu pensava no velhinho de barba sentado na mesa, eu só queria ficar, todo mundo falava que queria ficar à direita de Deus Pai, eu falei, qualquer lugar perto dele para mim tá bom. Não precisa ser à direita. Né? Então, e na hora que eu fazia as minhas burradas e eu pensava no velhinho, eu falava, ele vai me perdoar, eu tenho certeza. Depois que eu descobri que sou eu que me perdoo, aí a coisa ficou feia. Eu não consigo perdoar os outros, que é mais fácil, como é que eu vou me perdoar? Né? Então, é essa a hora em que a gente entende o que Edgar Morin está falando. É a confluência dos saberes, para que a gente consiga entender o todo, porque o todo não é a soma das partes. Quando Descartes falou que era para dividir para entender, ele nunca falou que se você dividisse e entendendo todas as partes, você entenderia o todo automaticamente. Quando você faz uma pesquisa, você divide, você vai para o laboratório fazer in vitro, depois que você chegou às conclusões in vitro, o que você tem que fazer? Você tem que ir para o in vivo. E para observar os resultados, para ver se aquilo vai se confirmar ou não. Porque muda completamente a dinâmica. Né? Então, a própria ciência está buscando essas respostas, e nós temos dois grandes expoentes desses pesquisadores aqui no MEDNESP, que é o Dr. Pim Van Lommel e o Dr. Mário Borregar. Né? Os livros deles são muito claros, né? E eles colocam de uma maneira bem evidente que o rei está nu. Eles não deixam nenhuma dúvida da posição deles. Né? Então, tudo que eu estudei de fisiologia, né, falava que o córtex cerebral era o lugar onde a consciência se manifestava, mas nunca eu consegui ler nenhuma teoria que explicasse como isso se dava. E não existe, na verdade. A única teoria que existe sobre isso é uma teoria quântica. Né? Dr. Jeffrey Satinover levantou essa teoria. Então, a transdução da vontade do observador se dá no córtex. Por quê? Porque o cérebro é um instrumento da alma.
E a realidade orgânica, que é essa realidade que a gente acha que é tão real e tão palpável, nada mais é do que um sonho da nossa cabeça. O Dr. Nubio Facuri escreve isso no seu livro Muito Além dos Neurônios. Que a realidade que nós vivemos nada mais é do que uma ilusão e um sonho sonhado por nós dentro das nossas cabeças. Isso também me parece bastante assustador. E a doutora Amit Goswami já falava nos seus livros que o cérebro é um colapso da mente. É o que eu falei, você é a causa imediata do seu corpo, do seu cérebro, da sua vida. Mas tem também a genética, né? Eu aprendi na escola que quando nós entendêssemos o genoma humano, a gente ia saber tudo sobre a vida. O DNA era chamado a molécula da vida. E tudo girava em torno da genética, né? Que os genes eram imutáveis e se você ia ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, tudo isso estava relacionado exclusivamente com os seus genes, né? Bom, primeiro que a gente já sabe hoje que os genes não são a expressão da vida, eles são os aplicativos, são os apps. Então, quando você abre o seu celular, tem um monte de figurinhas lá, né? Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho algumas figurinhas que eu até acho bonitinhas, mas eu não me atrevo a apertar elas, porque eu não faço ideia do que elas significam. E aí abre uma tela que eu também não sei o que é, geralmente ela está em inglês e eu falo, ferrou. Aí eu fico tentando desligar ele antes, porque eu tenho medo até de dizer não. É só comigo que acontece isso? Aí quando eu estou me acostumando, os caras vêm com modelo novo, falam, não, mas está bom assim. Aquele desespero, né? Pois é, o seu projeto de genoma é um monte de apps desse aí. Tem os que você já conhece que você aperta tranquilo. O WhatsApp, por exemplo. Mas tem aqueles que você não faz ideia do que significa. E aquele está lá. E aí, um dia, você pode relar nele sem você querer. E aí, pronto. Era um app maligno. Mandado pelo demônio para o seu celular. É isso que os nossos genes são os nossos apps. São os softwares que estão registrados lá. Nesse aparelho celular que a gente está usando atualmente, que chama corpo biológico. E os que a gente sabe usar, a gente usa bem. Tem os que a gente não quer usar, porque não sabe que não é legal, e esses a gente não usa, a chance da gente apertar eles é nenhuma. E tem aqueles que a gente, um belo dia, se acorda meio assim, com um espírito aventureiro e pá, aperta ele. E aí tem que trocar de celular. Né? Então, se apertar um oncogênio um belo dia desse, você vai ter que trocar o seu celular. Né? Você vai ter que trocar esse corpo por outro. Mas aí você vai aprender para que ele serve. E na próxima, ele vai vir lá e falar, esse aqui eu não vou apertar. Você põe uma caveirinha com 2 ossinhos embaixo, assim. Então, a gente descobriu que o gene não determina nada. Quem que determina, então, se não é o gene? O André Luiz já tinha avisado a gente. É do citoplasma que vem a ordem, não é? E essa ordem que vem do citoplasma é que faz com que você aperte esse ou aquele gene. Hoje em dia a genética, através da epigenética, já descobriu que o meio influencia os seus genes. E através do conceito fisiológico de Claude Bernard, de meio interno, a gente sabe que quem determina o meio ambiente das células que vivem, que formam o nosso organismo, é a sua mente. Então, olha só, quem controla os meus genes é a minha consciência, através do citoplasma, através das tubulinas, dos microtúbulos, como já ficou estabelecido por Hameroff, por Penrose, por Jeffrey Satinover e por André Luiz, antes dele, 60 anos. Né? E essa comunicação se dá de maneira quântica, né? E que o ambiente bioquímico e eletroquímico do seu organismo é determinado pelo observador, que é a alma, que escolhe se vai estar feliz ou não, que escolhe o que ela quer para a vida dela, como nós já dissemos anteriormente, e as peças vão se encaixando, pelo menos na minha cabeça, não é? E se encaixam sem forçar, está indo bem, né? E que a expressividade gênica pode ser alterada, eu posso escolher aquele app ou não, eu não sou obrigado a apertar aquele app. Né? E aí, você buscando isso na própria ciência, você vai encontrar autores que falam as mesmas coisas que André Luiz já falava e chegam às mesmas conclusões que a gente está chegando. O Dr. Kazuo Murakami, no seu livro Código Divino da Vida, que aliás tem em português, viu pessoal?
Não precisa ler assim em japonês, que também é forçar muito a amizade, né? Mas tem em português. E ele diz lá no livro: a felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos. Ele está falando que você altera a epigenética, através do mecanismo epigenético, você altera o meio ambiente onde estão vivendo as suas células, porque na verdade nós somos um condomínio, nós somos o síndico de um condomínio, com 75 trilhões de animáculos infinitesimais domesticados, que são nossas células, e que ao contrário do condomínio, do prédio onde você mora, todo mundo obedece o síndico, né? Então se você manda as células fazerem uma determinada função, elas fazem, né? Existe um ponto de saturação, então não é qualquer sinal de doença que você emite para o seu corpo que vai se manifestar, mas um sinal constante em que há uma saturação das estruturas transdimensionais, e aí você vai acabar adoecendo o corpo, né? E o Dr. Kazuo Murakami já percebeu isso. A doutora Candace Pert, falando sobre endocrinologia, né? E ela também falou a mesma coisa no seu livro As Moléculas da Emoção. As substâncias químicas são mensageiros. Mensageiros de quem? Da consciência, do eu, do observador, da mente, que está dizendo para as suas células: olha, se passar uma bactéria por aí, você pega ela e fagocita. Aí ele vai lá e fagocita. Às vezes ele fala assim: olha, a vida é uma droga. Aí o fagócito fala assim: mas está passando um diplococos aqui? Né? Deixa. Tem certeza? Deixa lá. E aí você tem uma infecção. Ou então aquela história, né? Olha, você pega todo mundo que passar por aí, você não deixa ninguém passar por aí, ele começa a fagocitar até você mesmo. E aí você tem uma doença autoimune. E a culpa é de Deus, não é? A culpa é do seu marido, da sua esposa que te deixa estressado, né? Porque a nossa especialidade é terceirizar a culpa. A gente é muito bom nisso, né? Morreu, por quê? Quem é o culpado? Uai, ele é culpado, ele nasceu, quem mandou? Vai ter que morrer. Ontem ainda estava fazendo uma endoscopia de manhã, entrou uma senhorinha toda preocupada lá, 90 anos. Doutor, eu não vou morrer, né? Falei: olha, tem uma notícia para estudar para a senhora. Vai sim. Ela regalou o olho, eu falei: só que não é hoje. Gente, com 90 anos você ainda está com medo de morrer? É triste isso. Quantos anos você pretende viver? 200? Não é para mim não, viu? Então, essa ação endócrina é um mecanismo já interno. Então a gente já está recebendo o sinal, e esse sinal é transduzido, e dentro dessa transdução, os mecanismos fisiológicos que a gente tão bem conhece, eles estão ali, estão funcionando. E a partir disso você vai ter o controle sobre o seu corpo. O que a gente ainda está começando a vislumbrar, e muito pouca gente se deu conta, é que nós, especificamente, controlamos o nosso corpo. De uma maneira bastante objetiva e bastante real. Bastante real. Não é? Você escolhe ter dor. Você escolhe ficar doente. Você escolhe melhorar. Não é? A gente faz isso o tempo todo. Está aí o efeito placebo que não me deixa mentir. Eu fiz uma pesquisa sobre efeito placebo para um congresso de reumato lá, que o Zé Roberto deu a oportunidade para mim e para o Jean falar no Congresso Brasileiro de Reumatologia, lá em Vitória, e eu fiquei de boca aberta com o que eu achei. Cirurgia placebo. Você dizer para o paciente que vai operar o Parkinson dele, você faz uma cirurgia placebo, não opera ele, só anestesia e faz o corte, e ele para de tremer. E começa a produzir dopamina. E aí depois você fala para ele que foi placebo, ele volta a tremer. Gente, isso é uma evidência. Não é conto de carochinha. Está acontecendo. Qual é o mecanismo fisiológico? Como é que isso se dá? Como é que você, através da sua mente, consegue controlar as suas células ao ponto de produzir ou não uma substância química? Como é que um cientista, diante de uma evidência dessa, não fica oriçado para tentar descobrir? Como é que ele fica falando: não tem roupa sim, eu estou vendo. É você que é burro que não está vendo. O rei não está nu, não, ele está vestido. Para com isso. Vamos mudar a página. Porque o bonde está andando, nós vamos perder. Está na hora da gente começar a estudar isso.
Né? Então a quântica está em tudo. A doutora Candace Pert fala, as moléculas que você ingere, elas são proteínas que têm sempre a mesma fórmula, mas a conformação espacial muda, gerando uma função de onda. Então você escolhe se o remédio vai ser bom ou ruim para você. Tem o efeito placebo, tem o nocebo. Tem aquele paciente que gosta de ler bula. Dá um romance para ele, porque assim ele vai ler alguma coisa melhor do que bula. E aí ele vê a lista de todos os efeitos colaterais, ele tem todos, e fala com orgulho, doutor, eu tive tudo que está aí escrito, parabéns, vou imprimir aqui um diploma para você, a sua capacidade de controlar o seu corpo. Agora, não era melhor você escolher uma coisa boa, em vez de escolher uma coisa ruim? Né? Então a doutora Candace Pert fala, quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos tentando entender isso. Na prática, existem várias evidências que já foram colocadas há muito tempo. O Dr. Ian Stevenson é um dos grandes para falar sobre esse assunto. Né? Através da experiência de vida, da lembrança de vida passada, ele escreveu uma obra, Reincarnation and Biology, 2 volumes, em que ele coloca toda a evidenciação e a prova científica da reencarnação. E por que a gente não estuda a reencarnação em biologia ainda? Porque, como disse Schopenhauer, as grandes ideias primeiro são ridicularizadas, depois violentamente combatidas, para depois serem aceitas como verdades autoevidentes. Né? Nós estamos, às vezes, na ridicularização, como eu passei na minha prova de título, às vezes, violentamente combatidos, que também eu passei quando me demitiram da Faculdade de Medicina, quando eu publiquei meu primeiro livro. Né? E, olha, eu prefiro continuar dizendo que o rei está nu. Pelo menos eu durmo bem à noite. Né? E quando eu estou dando aula na Faculdade de Medicina, eu falo exatamente isso que eu estou falando para vocês, porque é o que eu acredito. Né? É o que eu acredito. Eu prefiro falar uma mentira acreditando que é verdade, do que falar uma mentira sabendo que é mentira. Eu prefiro correr o risco de falar uma inverdade tentando acertar, do que me calar diante de alguma coisa que eu acredito e que eu acho que possa ser verdade. Né? E acho que esse sentimento é repartido por todos os companheiros das AMES que estão aqui. A gente se reuniu e se agrupou por causa disso. É o que a gente quer. Né? Então, a gente interfere no nosso corpo, a gente tem o efeito placebo, tem o efeito nocebo. As nossas funções básicas são controladas pelas nossas emoções. Isso que eu acho engraçado, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Por que você sabe que você está apaixonado por alguém? Porque o seu coração disparou, porque sua mão fica gelada. E tem gente que fala assim, não, você acha que você está apaixonado por aquela pessoa porque o seu corpo se alterou. Bom, então você põe a Gisele Bündchen presa numa cadeira, faz uma injeção de adrenalina dela e aparece na frente dela fazendo caras e bocas e ela vai achar que está apaixonada por você. Porque o coração dela vai disparar, a mão dela vai suar frio e ela vai descobrir que isso é paixão. Quer dizer, todos nós experimentamos, aí a gente fica primeiro estressado, depois é que dá a diarreia. Primeiro você assiste o Jornal Nacional, depois é que você vai no banheiro. Primeiro você se sente ameaçado, depois é que você tem a reação biológica. Não é? Todo mundo sabe disso. Aí vem os cientistas e dizem que não, que a sua mente é um espectador do seu corpo. E que você chega às suas emoções porque o seu corpo se alterou. Faz favor, não dá para me convencer disso. A única coisa que eu tenho certeza é disso, porque eu vivencio isso todos os dias. Então, quando eu fico taquicárdico, ruborizado, quando aumenta o trânsito intestinal, eu sei que a minha emoção provocou aquilo, mas é a resposta que as células estão dando para o comando que eu estou emitindo para elas. Né? Então, essa interferência da nossa alma no nosso corpo, ela não se limita às reações fisiológicas, mas também à genética. E é ali que a gente vai decidir se a gente vai ativar ou não aqueles genes que a gente herdou dos nossos pais, ou aquele gene que você, quando encarnou, você mutou ele para ser um oncogênio ou um gene maléfico. E que de repente no curso da sua encarnação, você se assentou, aquela lesão que você traz de outra vida ficou corrigida, né? Aquele esgarçamento do teu perispírito, você conseguiu dar uma cerzida nele, colocou um remendo ali com amor,
E aí você não precisa mais apertar aquele app. Ele vai ser bloqueado, né? Então, tem vários autores falando sobre isso, né? Dr. Bruce Lipton, é um livro que vocês precisam ler, A Biologia da Crença. Não dá para você ter frequentado um Ednesp e não ter lido esse livro. Você vai se deliciar com ele. Porque é uma visão muito clara, muito nítida, muito racional disso daí, né? E que vem a partir de um biólogo. E o Dr. Harold Canning, né? O primeiro Mednesp que a doutora Marlene trouxe, o Dr. Harold Canning, ele veio falar como a oração e a prece fazem bem para a saúde. E os comentários assim no final era assim: mas para que precisou trazer esse cara dos Estados Unidos para ele dizer uma coisa que nós estamos careca de saber? É porque ele disse, não foi na igreja, ele disse, não foi na comunidade, ele disse, foi nos trabalhos científicos, mais de 450 trabalhos científicos, de uma maneira tão incontestável que obrigou o Conselho Nacional de Escolas Médicas dos Estados Unidos a recomendar a disciplina de Medicina e Espiritualidade no currículo. E hoje 94% das faculdades de medicina lá nos Estados Unidos tem essa disciplina. Foi isso que ele fez, só isso. Não é? E quando a gente apresentava, eu lembro que o Roberto Lúcio estava apresentando os resultados do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte, e ele estava na mesa, depois que acabou ele levantou e falou assim para o Roberto: você está anotando? Você está anotando? Você está registrando esses dados? Vamos publicar? Vamos contar para o mundo? Né? E é uma coisa que eles sabem muito bem, os americanos, que a gente se esquece, que é uma coisa que eu aprendi na pós-graduação. O Dr. Saul Goldenberg falava: conhecimento não divulgado é conhecimento nenhum. Essa é a caridade. Então eu não estou falando para convencer ninguém, eu estou falando porque eu acredito tanto que aquilo é verdade, que eu quero dividir aquilo com as outras pessoas. E às vezes eu estou vendo uma parte da verdade. Quando eu exponho a parte que eu vejo, o outro vem e expõe a outra parte que ele está vendo, que eu não estava vendo. E aí nós vamos construindo a cena. E as coisas vão dando certo cada vez mais, né? E aí eu vou entendendo por que eu consigo parar de tremer, mesmo tendo Parkinson, só porque eu acredito que a cirurgia que eu recebi vai dar certo. Por que eu tomo água com açúcar e alguém me fala que é um remédio e eu fico bom com água com açúcar, né? E por que eu dou água e digo que é um veneno e eu passo mal, né? Por que eu ser feliz faz diferença na minha imunidade? Por que eu preciso buscar a espiritualidade? Né? Quais são os motivos para isso acontecer? Né? Então esses autores estão aí trazendo isso para a gente, que a gente já sabia pela revelação espírita, mas que estão sendo colocados num contexto científico. Então, no final das contas é isso. Eu estou diante de uma jornada em que são colocadas para mim escolhas. Todos os dias tem escolha. Você escolheu estar aqui agora. Você escolheu investir dinheiro para estar aqui. Você escolheu acordar de manhã cedo. Você escolheu a roupa que você pôs. Você escolheu estar aí sentado me ouvindo. Por quê? Porque você acredita em alguma coisa, você está atrás de alguma coisa. E quando você escolhe um caminho, você abre mão de um monte de outros caminhos. Mas é assim que a gente aprende. Só que às vezes a gente erra. E quando eu erro, o feedback é ruim. E aí eu aprendo. Olha, não vou mais fazer desse jeito, porque não funcionou. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu só aprendo se eu errar. E quando a gente erra, a gente não se perdoa. E aí? O cachorro correndo atrás do rabo. Né? Mas eu preciso saber que eu vou errar. E que se eu não me aventurar, eu não vou aprender. Então, faça o seu melhor. E quando você perceber que errou, corrige o seu erro se der. Admita que você errou. E toca a bola para frente. Vamos continuar. Porque é só assim que a gente vai evoluir. Então, dentro das minhas escolhas, quando dá certo, eu fico feliz, eu tenho emoções positivas, e isso faz um upgrade na minha imunidade, e melhora a minha saúde. E quando eu escolho errado, eu tenho emoções negativas, e isso vai dizer para mim que aquela escolha está errada. Aí eu tenho dois caminhos, ou a culpa, em que eu me deprimo, e aí eu vou ficar doente, né? Ou a responsabilidade, que eu percebo que errei, sei que erro porque sou incompleto, porque sou imperfeito, mas escolho a responsabilidade e vou para cima para tentar corrigir. E aí também eu vou evoluir, vou aprender. E aí eu vou ter que equilibrar a minha imunidade. Se eu deprimir, é câncer ou infecção. E se eu hiperexcitar a minha imunidade, é doença autoimune. Né?
lúpus, artrite reumatoide e uma série de outros elementos que podem estar acometendo o seu corpo. Então, eu tentei fazer uma conclusão, né? Mas eu confesso para vocês que não consegui. Aí eu tentei fazer um quadro sinóptico para explicar de uma maneira bem simples e tranquila para vocês as minhas conclusões. Mas eu não vou fazer vocês passarem por essa provação, né? E vou pedir para você, se você realmente quer ganhar muitos bônus hora e já garantir o seu lote em Nosso Lar, você compra o livro de capa vermelhinha lá da Alma, Corpo Físico e lê ele inteiro, 2 vezes. Aí eu garanto que você vai ter um lote lá no Nosso Lar. Mas eu quero terminar, então, só para trazer um testemunho. Ontem eu estava pensando nisso. Se eu for um cara bom, eu vou marcar a vida de algumas pessoas. Eu tenho 3 filhos em casa. E eu me esforço para marcar a vida deles, sinceramente. Se eu for um cara muito bom, talvez eu marque a vida de umas 10 ou 15 pessoas. Aquelas pessoas que vão estar mais próximas de mim, que vão se aproximar de mim na minha caminhada. E aí eu vou desencarnar com uma turminha aí de uns 10, 12, se eu for muito bom. Mas quem é que consegue aquilatar o espírito de alguém que muda de uma maneira tão profunda a vida de tanta gente? Ela conseguiu fazer isso. Foi antes e depois da doutora Marlene, a minha encarnação. E tenho certeza que tem muita gente nesse auditório que pensa a mesma coisa que eu. Quantos espíritos são capazes de mudar tantas vidas em tão pouco tempo? Só me resta agradecer. Muito obrigado.